Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao mais novo curso aqui do canal Inglês Fácil. Bom, que curso é esse, professor, que está começando agora? Esse é um curso que eu quero trazer para vocês, um curso de dicas de inglês, ok? English Tips. Então é um curso que visa assim ter vídeos bem mais curtos, né, e que só tratem de um tópico, às vezes um tópico de gramática, de vocabulário, alguma coisa assim que possa, né, gerar dúvidas. Então não é, claro, não é um curso regular como aqueles que nós já temos, né, divididos por nível. É um curso realmente assim para você tirar alguma dúvida. Se por acaso você estiver ali com uma dúvida específica, digita lá, caso eu já tenha postado uma aula sobre essa dúvida, você vai lá, assiste. A ideia é que seja uma aula bem mais curta. Claro, nós não vamos esgotar os temas, mas realmente trazer assim algo que seja bastante útil, uma ferramenta bem útil para você ali tirar apenas uma dúvida rápida, tá bom? Então, nós vamos trazer, por exemplo, entre as aulas, vamos trazer a diferença entre do e make, né? Então, você não quer ali, claro que no curso regular, nós vamos tratar disso diferentes aulas, né? Nós vamos falar muito disso ao longo do curso e a cada nível aprofundando um pouco mais. Mas, às vezes, você não quer fazer um curso inteiro só para saber ali a diferença entre do e make, você só quer tirar aquela dúvida rápida. É para isso, então, que serve esse curso, tá bom? Então nós vamos trazer aqui diversos tópicos de inglês, né? Eu vou sempre postando alguma coisa que eu achar interessante, alguma dúvida que vocês, né, me postem, mesmo que seja nos outros cursos que a gente tem, e eu achar que aquilo ali vale a pena gravar um videozinho, algo rápido para falar sobre aquilo, então eu vou fazer esse vídeo e vou postar aí para vocês terem acesso rápido, né, e só a conteúdos assim realmente para tirar dúvida, bem práticos, bem pragmáticos, tá bom? Bom, essa aula, inclusive, fugindo um pouco dessa ideia de vídeos mais curtos, ela não vai ser tão curtinha assim, mas claro, bem mais curtas, né? Bem mais curta do que as nossas aulas lá dos cursos regulares. Mas então nessa daqui eu quero começar com um tema um pouquinho espinhoso, né? Tratando então de uma questão de vocabulário, né? Então a nossa primeira dica vai ser a diferença entre essas palavras aqui, olha lá. Né, são verbos, né, o verbo to assure, to ensure, to reassure e to insure, não é? Então, quando é que a gente usa cada um desses verbos e por que eles podem trazer problema para a gente? Será que é só porque eles são parecidos em inglês, né? Todos terminam com shore, né? Não, não é só por isso. Além disso, eles podem ter a mesma tradução em português, embora sejam, em inglês, utilizados em contextos um pouco diferentes. Algumas vezes, claro, é possível sim utilizar mais de um deles na mesma ocasião. Mas é isso então que eu quero tratar com vocês aqui agora, tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho do verbo assure, né? O que significa to assure? Então vamos ver aqui há alguns sinônimos, né? Então, to assure também pode significar to promise, né? Prometer, guarantee, garantir, né? Dar garantia. Mas, olha só, mais importante do que isso é a gente ter essa ideia de que to assure passa essa ideia de give verbal guarantee. To give verbal guarantee. Então é dar garantias verbais, né? Se a gente fosse traduzir para o português, a gente poderia utilizar os verbos assegurar, garantir, prometer. Mas, professor, garantir tem várias, né? Nós vamos ver que essas outras palavras que nós veremos hoje também podem ser traduzidas por garantir, no geral. Mas qual é a diferença? É essa ideia de dar garantias verbais, né? Olha, eu garanto a você que tudo vai ficar bem, né? Então essa ideia de dizer, de transmitir essa garantia que é veiculada, é vinculada pelo verbo to assure, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, tá? Em geral, o verbo assure, ele é usado assure someone of something, né? Assegurar ou dar garantias a alguém sobre alguma coisa, assegurar alguém de alguma coisa, tá bom? Então, sempre que a gente usar o assure, nós vamos ter que ter esses dois complementos, né? Então, uma pessoa que vai ser assegurada, né? Que vai receber essa garantia e, claro, vai ter a coisa, né? Something que foi garantida, né? Normalmente pelas minhas palavras ou pelas palavras de alguém. Vamos ver aqui alguns exemplos para ver se isso fica claro. Olha lá. I assure you he's going to come. Or, I assure you that he's going to come, né? Nós já falamos, né, que esse that ele é opcional, né, esse pronome relativo, né? Se vocês ficaram em dúvidas do porquê disso, né? Porque aqui na oração ele está substituindo
o objeto e não o sujeito. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, eu peço então que voltem lá no curso intermediário, né? Nós temos lá os cursos sobre relative clauses, né? Nessas aulas eu trato bem disso, a gente pratica bastante isso, tá? Mas o que importa para nós aqui é ver então essa ideia. Olha só, I assure you, eu asseguro a você, eu garanto a você that he is going to come, de que ele virá. Então eu garanto a você, vocês estão vendo essa ideia de passar essa garantia verbal. Olha, eu garanto a você, eu asseguro você de que ele virá, ok? Então essa é a ideia do assure. Another example. He assured the jury of his innocence. He assured the jury of his innocence. Então, ele assegurou o júri de sua inocência. Ele garantiu o júri da sua inocência. Entenderam? Então, sempre essa ideia de passar garantia, de passar confiança e mesmo de prometer, ok? Então, ele prometeu ao júri de que era inocente, tá? Então, sempre essa ideia de dar garantias verbais, tá bom? Isso é o verbo to assure. Bom, se to assure é isso, o que é que significa então o ensure? Bom, começamos de novo então com alguns sinônimos em inglês. To certify, guarantee, tá vendo? Eles têm mais ou menos a mesma ideia, né? Certificar, garantir, mas olha só a diferença aqui. A ideia que ele passa é de act to make sure something will happen, ok? Então é agir para garantir, to make sure something will happen, de que algo acontecerá. Então agora é um assegurar, né? Nós poderíamos também, claro, traduzir para o português como assegurar, garantir, certificar, mas agora muito mais na ideia de agir, fazer algo para que outra coisa então seja garantida. Quer ver? Olha só a diferença até na estrutura. A gente, olha só, ensure that something will or would happen, ok? Então ele é um verbo causativo, né? Esse verbo, então, o que é um verbo causativo? Ele vai ser utilizado, olha só, com outros verbos, tá vendo? Olha só, would happen, will happen. Então o verbo causativo é isso, então é assegurar que algo vai acontecer, né? Que algo pode acontecer, entendeu? Então essa é sempre a ideia do ensure. Então não é mais aquela ideia de dar somente garantias verbais, né? Deixa eu mostrar para vocês nos exemplos que pode ficar mais claro. Olha lá. Our precautions ensured our safety. Our precautions, então nossas precauções, ensured our safety. Então garantiram a nossa segurança. Então veja, agora não é mais assegurar alguém de alguma coisa. Olha só, nós temos aqui uma ação, olha só, nossas precauções. Elas, então algo que nós fizemos, uma ação, assegurou então a nossa segurança, né? Assegurou a nossa segurança, né? Fica um pouco estranho, né? Mas é essa a ideia, ok? Então, ensured our safety, né? Garantiu a nossa segurança. Então, algo que nós fizemos. Então, não é dar garantias verbais para outra pessoa, né? De que ela estará segura, mas sim de fazer algo para garantir, nesse caso aqui, a nossa própria segurança. Another example. His money ensured she would be happy. His money ensured that she would be happy. Então, o dinheiro dele assegurou, garantiu que ela seria feliz. Olha só, verbo causativo, né? Olha só, assegurou que algo aconteceria, né? Que ela seria feliz, né? Então, aqui nós estamos utilizando aqui o verbo to be depois, né? Então, would be, tá vendo? Então, sempre essa ideia de agir. Então, o que assegurou a felicidade dela, que ela seria feliz? Não foram as garantias verbais dele, não, o dinheiro dele, ok? His money ensured that she would be happy, ok? Bom, e agora, pessoal, o verbo to reassure. To reassure também pode ter traduções parecidas, mas olha só os sinônimos dele. É principalmente uma ideia de to calm, tranquilize, ok? To calm, tranquilize. Então é tranquilizar, passar calma, assegurar também, mas no sentido então de tranquilizar alguém, tá vendo? Olha só, então, assegurar, tranquilizar. Então vejam, todos eles de certo modo podem sim ser traduzidos por assegurar, tá bom? Então vejam que não é só a tradução que importa para a gente diferenciar um do outro, porque muitas vezes nós podemos sim utilizar mais de um deles, mas algumas vezes temos que usar o correto, o específico, tá? Já já a gente pratica um pouquinho para ver isso. Mas então a ideia é essa, não basta saber só a tradução, porque a tradução algumas vezes pode ser igual, não? Mas a ideia é um pouco diferente. Elas trazem algo diferente. Então, né, como assure
trazia aquela ideia de dar garantias verbais. Ensure, aquela ideia de ação, né? De agir para que algo aconteça, né? Esse daqui é assegurar também, mas no sentido de tranquilizar, tá bom? Olha só, então a estrutura é sempre essa de tranquilizar alguém. Lembram-se que no assure tinha assure someone of something, né? Assegurar alguém de alguma coisa. Não, agora aqui, olha só, é só tranquilizar, é deixar a pessoa mais tranquila, tá bom? O complemento já não é mais necessário, ele pode até existir, mas ele não é mais necessário. A ideia é tranquilizar alguém. Bom, ou então também pode ser bastante usado na voz passiva, né? Olha só, to be assured, né? Então, ser tranquilizado, né? To be assured of something, né? Ser tranquilizado, né, por alguém ou de alguma coisa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então nos exemplos que vão nos ajudar. Olha lá. I reassured her the project was on schedule. I reassured her, então eu a tranquilizei que o projeto estava, né, estava dentro do prazo, on schedule, né? Então on schedule é dentro do prazo, correndo dentro do prazo. So I reassured her, né? Eu assegurei, mas no sentido do quê? De acalmá-la, tranquilizá-la, de que estava tudo bem, de que o projeto estava dentro do prazo. Percebam que nesse caso aqui, eu poderia sim utilizar o assure também, né? Eu poderia dizer I assured her the project was on schedule. Sim, eu assegurei, eu dei garantias verbais para ela de que o projeto estava no prazo. Então vejam que às vezes é sim possível utilizar mais de um, mas nem sempre. Olha esse segundo aqui. No segundo não é possível utilizar o assure. Olha lá. I was reassured by her words. I was reassured, eu fui tranquilizado pelas palavras dela. I was reassured by her words. Então perceba que aqui eu não poderia usar o assure, porque o assure, lembra-se, a gente tinha a necessidade de dois complementos. Assegurar alguém de alguma coisa. Então veja só, aqui no primeiro a gente tem isso, né? Olha só. I reassured her, someone, her, of something, right? That the project was on schedule. So, por isso que no primeiro aqui é possível, né? Porque aqui eu tenho os dois complementos, o complemento, né, da pessoa que está sendo assegurada e da coisa, né, que eu estou dizendo, que eu estou assegurando que vai acontecer, tá bom? Então essa é a ideia, por isso no primeiro a gente pode utilizar tanto um quanto o outro, mas olha no segundo aqui. I was reassured by her words. Aqui eu não sei o que ela falou que me tranquilizou, mas ela falou algo que me tranquilizou. Então a ideia é só, né, de tranquilizar alguém, né? To reassure someone, ok? I was reassured by her words, né? Eu fui tranquilizado, né, pelas palavras dela, ok? E finalmente, pessoal, a gente tem também o verbo insure, né? To insure. Esse é mais comum porque a gente conhece bastante, né? O substantivo insurance. Insurance que é seguro, né? Fazer o seguro de um carro, né? Então, insurance vem do verbo to insure, né? Então, quando é que a gente usa o verbo to insure, né? Ele vai significar, claro, to guarantee, to protect, né? Então, essa ideia de proteção, olha só. A ideia também de fazer um seguro, né? De obter um seguro, né? To get insurance, ok? Também pode ser, né? A tradução no português pode ser, claro, assegurar, mas também de obter um seguro, né? Uma proteção, tá bom? Então, essa é a ideia do insure, de proteger, assegurar, no sentido de proteger, né? Obter um seguro, tá bom? A estrutura dele é to insure an asset, né? Então, assegurar um bem. Asset é bem. Então, to insure an asset é assegurar um bem, tá joia? Uma outra estrutura possível, né, é to be insured against something. To be insured against something, né? Estar assegurado contra alguma coisa, né? To be insured against something. Vamos ver aqui os exemplos que fica mais claro. He insured his car for theft. Então, ele assegurou o seu carro contra roubos, né? He insured his car for theft, ok? Another example. My house is insured against storm damages. Minha casa está assegurada contra estragos causados por tempestades, né? Storm damages. Então, aqui os estragos causados por tempestades. My house is insured against storm damages. Minha casa está assegurada contra tempestades, né? Contra danos causados por tempestades, ok?
Bom, então pessoal, né, só para a gente concluir a aula, vamos praticar rapidinho aqui para ver se a gente conseguiu então fixar esses conceitos aí. Olha lá. Então, complete with assure, ensure, reassure or insure. Né? Então vamos usar aqui os 4 que nós aprendemos hoje. Olha lá. I talked to a broker in order to my car. Então, I talked to a broker, eu falei com um corretor, in order to, né? Com a finalidade de, né? In order to, com o fim de, my car. Com o fim de o quê? Com o fim de assegurar o meu carro. Tudo bem, em português, assegurar, não tem problema. Mas qual deles que a gente usa no inglês? Todos podem, de certo modo, ser traduzidos por assegurar. Então, qual seria o correto nesse caso? Não é a ideia de obter um seguro, de proteger? Então a gente vai usar o insure, ok? I talked to a broker in order to insure my car. Eu conversei com o corretor a fim de assegurar o meu carro, tá bom? Now, the second here. She, me, she would pay off her debt, ok? Aqui, desculpem pessoal, esse she aqui não é maiúsculo, tá? Então, she, me, she would pay off her debt. Okay? To pay off é pagar, mas no sentido de liquidar a dívida, tá bom? To pay off é pagar completamente, não é pagar uma parcela não, tá? Sempre que a gente usa esse phrasal verb, tá? Pay off, to pay off é pagar tudo, liquidar uma dívida aqui. Então, ela me assegurou, claro, né? Nós já sabemos que todos podem ser traduzidos por assegurar. Ela me assegurou que pagaria toda a sua dívida. Então ela me assegurou que pagaria toda a sua dívida. E agora, qual deles que a gente usa, pessoal, né? A gente pode usar nesse caso aqui 2. Por quê? Em primeiro lugar, quando alguém te assegura que vai pagar a dívida, não te tranquiliza, não te acalma, então a gente pode usar, claro, o reassure, né? Que dá essa ideia de tranquilizar. Mas olha só, também não está assegurando alguém de alguma coisa, está me assegurando do quê? De que a dívida vai ser paga. Então eu também posso usar o assure, ok? Então nesse caso a gente pode usar tanto o assure quanto o reassure, ok? Assure and reassure. So, she assured me she would pay off her debt. Ela me assegurou, me deu garantias verbais, né? Assured me she would pay off her debt. De que ela pagaria a sua dívida. Ou, she reassured me she would pay off her debt. Ela me tranquilizou que pagaria, né? Me assegurou, me deixou tranquilo que pagaria toda a sua dívida, ok? Now, the next. After the test, depois do teste, da prova, he felt by the teacher. He felt, ele se sentiu o quê? Ele se sentiu assegurado pelo professor, se sentiu tranquilizado pelo professor. Então, he felt reassured by the teacher. He felt reassured by the teacher. Então, depois da prova, ele se sentiu tranquilo, né, tranquilizado pelo professor, ok? And the last, the father worked to a good retirement. Então, retirement é aposentadoria. O pai trabalhou, the father worked, para garantir, para assegurar, para certificar uma boa aposentadoria. Então aqui nós não temos essa ideia de ação, aqui ele não está dando garantias verbais, ele fez alguma coisa para garantir, né, uma boa aposentadoria. O que foi que ele fez? He worked, né? Ele trabalhou. Então a gente vai usar, é claro, o ensure, né? Sempre essa ideia de ação, a gente usa o ensure. Ok, pessoal? Então tá aqui, né? Fizemos aqui, claro, algo bem rápido, né? A ideia é realmente essa, né? Não é entrar profundamente na gramática, nada disso, mas trazer para vocês, então, conhecimentos bem tópicos, né? Que possam sanar dúvidas. Então, talvez alguns de vocês aí já viram, isso costuma ser bastante cobrado em concursos, em provas de vestibular. Se vocês sabem diferenciar essas palavras, porque além de elas serem parecidas em inglês, né, todas terminam com sure, né, que é algo claro, né, certo, por isso que vem de assegurar, certificar, né, além de elas serem parecidas em inglês, elas podem sim ter a mesma tradução no português. Todas elas, de certo modo, podem ser traduzidas por assegurar, mas como nós vimos aqui, existe uma diferença no uso, né? Algumas vezes nós podemos utilizar mais de uma delas, mas em geral nós temos que utilizar, né, uma só delas, a correta, ok? Então os cursos, os concursos gostam muito de explorar isso, porque é algo que costuma trazer bastante dúvida para nós, né, por causa da tradução no português ser parecida. Tá legal, pessoal? Então, espero que tenham gostado, né? Se gostaram, curtam o vídeo aí, sugiram, né, se tiverem algum tema
que queiram que eu grave uma aula, talvez às vezes demora um pouco para eu conseguir responder, né, as dúvidas de vocês, principalmente gravando um vídeo, mas claro que aquelas dúvidas que forem mais gerais e que puderem ser esgotadas, né, num vídeo curto, né? Eu espero que os vídeos fiquem mais curtos do que esse em regra, mas esse foi o primeiro e nós trouxemos aqui, né, um vocabulário bem interessante, bastante explorado pelos concursos. Tá legal? Um forte abraço a todos então e até a próxima aula. Tchau, tchau!